Olá, meu nome é Márcio e vamos fazer agora uma jogada para Sagitário, tá bom? Então, vamos ver aqui o que as cartas têm para te dizer, uma mensagem, algum direcionamento, algo que você precise ouvir agora, tá? As cartas do tarô, elas são muito positivas para nos dar uma direção, tá? Nos falar algo que a gente não está conseguindo ver, nos dar algum aviso, tá? É muito legal contar com esse auxílio na nossa caminhada, tá? Então, vamos lá. Agora uma leitura para Sagitário. Se você é do signo de Sagitário, fique aqui e veja, ouça até o final. De repente pode ter uma mensagem para você aqui, tá bom? Sagitário, por favor, pessoas que estão vendo esse vídeo de Sagitário, uma mensagem para você. Uma carta, por favor. Rainha de Espadas. Aqui. A Rainha de Espadas me traz aqui uma mensagem de uma pessoa que está com o emocional um pouco endurecido, tá? Você pode ter passado por alguma situação que te trouxe um endurecimento das emoções. De repente você já não está mais tão animado, tão feliz, tão animada como você era, ou não está tão aberto, né? Está um pouco mais, se segurando um pouco mais, né? Não se permitindo se envolver muito pelas pessoas, né? Está tentando manter o coração mais frio, tá? Manter as emoções mais controladas, tá? E isso é positivo e negativo, né? Isso é positivo para quando a gente tem um objetivo, né? Quando a gente faz isso querendo alcançar alguma coisa. Quando a gente quer controlar os nossos sentimentos. Isso é positivo. Quando nossos sentimentos estão muito bagunçados, você está sentindo tudo por todo mundo, você está sofrendo demais, as pessoas estão conseguindo afetar demais a sua vida emocionalmente, né? Então é bom você ter essa Rainha de Espadas aí como uma primeira carta, né? O que você está permitindo as pessoas fazerem com o seu coração? Como que as pessoas e as coisas que acontecem ao seu redor afetam as suas emoções de uma forma que você não está tendo muito controle, né? Então é legal você ter esse controle sobre as suas emoções, sobre aquilo que você sente, sobre com quem você se relaciona, não ficar tão oba-oba, né? Não ficar tão aberto a qualquer pessoa que chega até você, né? Não é legal, não é bom a gente ter uma abertura tão grande assim, né? Isso não nos faz bem. A gente tem que ter um controle maior sobre o que a gente sente. Porém, se você estiver controlando demais, se você estiver seco demais, duro, endurecido demais, se você estiver sem emoções aí dentro, né? Isso daí também afeta negativamente, porque a gente não vivencia a vida, a gente não vive a vida, a gente não se emociona mais, a gente não permite que as emoções corram livremente por nós. Então essa carta, ela vem uma reflexão, né? E de repente você encontrar um equilíbrio entre sentir as emoções e controlá-las, tá? Sofra menos, tá? O legal é você se abrir para as emoções, mas tentar sofrer menos. Porque quando a gente tem uma consciência maior sobre as coisas, a gente consegue sofrer menos, né? Quando a gente consegue perceber a grandiosidade do mundo, que as coisas que a gente passa no nosso dia a dia são muito pequenas, né? As pessoas, elas vêm e vão da nossa vida. Quando a gente aceita isso com mais tranquilidade, a gente sofre menos. A gente permite viver as emoções, mas entende se aquilo acabar.
A gente aceita que aquilo acabe, né? E isso é muito positivo, isso é maturidade, tá? A gente aprende a entender os movimentos da vida, né? A gente aprende a olhar de cima, tá? Aqui bem acima da cabeça da rainha tem um pássaro voando longe, né? Isso me traz a ideia de você ver as coisas por cima, não afundado ali no estresse, no desespero, né? No medo, no apego. Não, você se elevar e olhar aquela situação que envolvem as suas emoções de forma afastada e conseguir tomar decisões de forma fria e lógica, né? Com relação àquilo. Às vezes a intensidade demais, emoção demais atrapalha, tá? Então é bom ter uma percepção um pouco mais fria daquilo e com mais sabedoria, tá? A Rainha de Espadas é uma rainha muito sábia, muito lógica, que entende muito das coisas pela mente, afetando as emoções. Ela controla muito bem as emoções, né? Então é legal que você busque controlar e compreender bem as suas emoções, tá? Vamos ver mais uma carta aqui. Mais uma para Sagitário. A morte. Aqui é uma mensagem para poucas pessoas, tá? Mas a sua compreensão sobre a morte, né, precisa ser trabalhada, tá? Você precisa compreender com mais frieza com a vida, né, o ciclo da vida, e entender que coisas acabam. Aqui tanto eu falo de uma morte física, de uma pessoa que morre, como também de perder coisas, né, de coisas serem finalizadas. Então, aqui, ó, mostra a rainha olhando para a morte, né? E essa morte, ela, como eu falei agora, pode ser tanto uma pessoa, né, que se vai, como também algo importante que acaba na nossa vida. E não podemos nos deixar perder a razão, entrar em desespero. Eu sempre tive uma frase muito certa comigo, de que você pode ficar triste, mas você não pode se desesperar. Porque a tristeza é algo compreensível e aceitável. Todos nós temos que passar por isso e entender e compreender a vida através do sofrimento também, né? O sofrimento nos traz muito aprendizado, né? Agora, o desespero, entrar em desespero, perder a cabeça, ficar descontrolado, desequilibrado, isso não é aceitável, né? Isso não é legal, isso mostra uma imaturidade. A gente não conseguir, a gente pode ficar o mais triste com a pior coisa que aconteceu na nossa vida, mas a gente não pode se permitir entrar em desespero. A gente não pode ficar desesperado, porque se a gente fica desesperado, isso mostra que a gente não tem equilíbrio e não tem compreensão sobre a vida. Porque quando a gente entende como a vida funciona, quando a gente consegue amadurecer as nossas emoções, a gente não entra mais em desespero. A gente entende, a gente aceita e a gente segue adiante, né? Então há aqui uma mensagem de uma finalização de algo, tá? Que pode ser importante, né? Uma mudança muito profunda, algo acaba, né? Algo é tirado da sua vida e você precisa ter maturidade para lidar com isso. Você precisa olhar de forma fria para isso, tá? Aqui no fundo está até o valete de espadas, que é a imaturidade, né? Então, seja uma pessoa mais madura, tá? Trabalhe essa maturidade e o desapego, tá? É muito importante desapegar das coisas. Mais uma, por favor. Carta para Sagitário. Essa mensagem aqui. 9 de copas. Engraçado.
Nove de Copas fala de desejos realizados, tá? Eu vejo aqui, de repente, algo que você queria muito, algo que você sempre sonhou, algo que você de repente aqui é até uma quebra de uma ilusão, tá? Porque é algo que você deseja muito, quis muito e de repente aquilo acaba, né? Pode ser um grande amor, né? Pode ser algo, um sonho material, né? Mas algo se encerra, tá? E é algo que se desejava, algo que se queria, algo que se tinha, né, nas mãos. E isso se encerra, né? E não querendo trazer aqui como algo, né, uma leitura triste, né? Porque nada é triste, é a vida, né? Não existe, isso é feliz, isso é triste, é a vida, simplesmente a vida. Então, é a forma de você olhar como que você lida com as suas, quando você perde algo que você queria muito, né? A mensagem aqui vem nesse sentido, tá? Como que você lida com algo que você está muito apegado e você perde? Como algo que você queria ter muito termina, né? Como que você está lidando com isso? Você está conseguindo lidar com isso, né? Você está conseguindo se desconectar da situação e olhar por cima, tá? Aqui, as cartas te direcionam para um grande amadurecimento, tá? Uma necessidade de amadurecimento das suas emoções, tá? Sendo guiado pela razão, sendo guiado pela lógica, pela análise fria das coisas, tá? Há essa necessidade aqui, tá bom? Mais uma carta. Ó, 10 de espadas. Essa daqui é uma mensagem para, acho que não vai ser para todo mundo, tá? 10 de espadas. Esse aprendizado aí que você está passando na sua vida nesse momento, ou que você passou recentemente, ou que você vai vir a passar daqui a pouco, tá? É para te transformar numa outra pessoa, tá? Porque aqui é como se a vida te tirasse algo através do sofrimento para você ter um aprendizado que vai te transformar na pessoa que você deve ser, tá? Então, use esse momento, que é um momento difícil, para aprender e amadurecer o máximo possível, tá? Como eu falei, usando a cabeça para solucionar o coração, tá? Usando a sua inteligência, o seu raciocínio rápido, a sua frieza. Se você não tem frieza, trabalhe isso, desenvolva isso, tá? Porque você precisa passar por um período em que algo será negado, algo será tirado, algo será finalizado, tá? E é algo que você vivia ali, mas que já não é mais o momento de você viver, tá? Precisa ser finalizado, tá? Aqui o 10 de espadas, ele fala de um sofrimento que finaliza, né? Ele se encerra. Então, dali, a gente vai para um outro lugar. Você vai para um outro lugar, né? Vamos ver aqui mais uma carta. Mas é um período de aprendizado. Ó, a força. A vida quer que você seja forte. A força está debaixo da morte, tá? A vida quer que você seja forte, tá bom? E ela vai desenvolver a sua força na marra, tá?
você vai ter que aprender a lidar com a dor. Você vai ter que aprender a lidar com desapego, né? Você precisa desapegar de algo. E quando eu falo aqui, eu não estou querendo dizer que é algo muito grandioso, pode ser algo pequeno também, tá? Pode ser algo, sei lá, um vício, algo que você seja, né, que você faça, uma prática, um hábito seu, tá? Porque aqui em leitura de tarô você tem que entender que as coisas podem ser enormes como podem ser pequenininhas, tá? Então tem que adaptar para o seu caso. Aqui está falando de corte de algo que te faz traz muita satisfação, mas que vai embora, para que você seja forte, para que você se torne uma pessoa incrível, tá? Uma pessoa com total domínio sobre as suas emoções. Olha só como uma mulher está dominando esse leão. E ao momento que ela domina o leão, se você prestar atenção, ela se torna o leão. Olha as pernas dela. Então, o dominar o leão faz com que você se torne o leão. E esse é um momento na sua vida de você se tornar o leão. Tá? Então use esse sofrimento, essa dor, essa perda, que como eu falei, pode ser enorme, como pode ser pequenininho, né? Mas que vai te trazer aquilo que você precisa ser. É algo que você precisa se tornar nesse momento na sua vida, tá? Porque tudo que as cartas trazem, os conselhos são para que a sua vida vá para um próximo patamar, né? Então, use com sabedoria esse momento da sua vida para ir para o próximo patamar. Vou tirar uma última carta aqui. Sagitário. E aqui vem você iniciando com o valete de ouros, um início, uma coisa que se inicia com solidez, tá? Ouros é pé no chão, é algo sólido, com mais consciência, e aqui o valete traz justamente essa ideia de algo que está começando a se criar em você, uma percepção mais sólida da realidade, uma percepção mais sólida, mais real das coisas. Talvez você possa estar vivendo uma ilusão, tá? É algo que não é mais para você e que precisa ser mudado, que precisa ser modificado e vai machucar, tá? E tudo bem, não tem problema, porque a vida é assim, né? A vida ela vai nos educando dessa forma e você vai começar a ser uma pessoa mais pé no chão, tá? Aqui me mostra o início de uma fase em que você vai se tornando mais equilibrado, tá? Mais das coisas, menos fantasia, menos emoções e mais pé no chão, mais coisas concretas, palpáveis, né? E racionais, tá? Então aproveite esse momento que é de um aprendizado profundo, é um aprendizado que dói, né? Mas não tem problema doer, porque você se transforma numa coisa muito mais forte, numa pessoa muito mais forte. Você consegue se conectar com um lado seu que você não estava conectado, tá? E isso traz para fora, né? E que bom.